jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dê ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passaram 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tomando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Amém, Jesus. Então vamos orar mais uma vez para que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Senhor meu Deus, Pai amado, Senhor Jesus, eu quero ser instrumento da Tua palavra. Eu quero ser a boca de Deus aqui agora falando. Que essa palavra venha edificar, servir de edificação para a igreja e também para mim, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podeis assentar. Irmãos, então quando o Espírito Santo fala com a gente tem que ouvir. Ainda hoje eu comentei com a irmã Vanúcia quando ela chegou, o Espírito Santo que tem falado. Ontem, quando eu saí aqui do culto de oração, o Espírito Santo falava para mim: você vai pregar rápido, você vai ter uma oportunidade. Eu falei: isso é de mesmo. Ainda comecei a ler os livros que estavam lá, mas deixei. Hoje cedo, quando eu li essa primeira palavra, eu li ela hoje. Quando foi por volta de 10h30, o pastor me liga para falar. Eu falei: pastor, estou aqui para fazer a vontade do Senhor, não a minha. E procurei outras palavras para ser lida, mas o Espírito Santo falava comigo nesse texto, que traz o título da mensagem para nesta noite: os planos de Deus exigem que oremos. Então, para que os planos de Deus se cumpram, é preciso que nós oremos. Aqui, o povo tinha sido exilado de Jerusalém e levado para a Babilônia. Os irmãos sabem que quando são exilados, são tirados do seu lugar de origem e levados para um determinado lugar, como uma prova. Por que eles foram levados para lá? Porque eles estavam vivendo entre meios da prostituição, do pecado, de tudo que era ruim. Então Deus resolveu levar eles para lá, tirá-los, exilados. E o profeta Jeremias tinha pedido muito para que eles não fizessem isso, que eles saíssem, que eles não ficassem os casamentos, a bigamia, o casamento que era entre muitos, e eles estavam tirando, mas eles não quiseram e foram. E lá, o Senhor também usou o profeta Jeremias para escrever uma carta. Então, no título dessa leitura está assim: Carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Ele escreveu uma carta falando o seguinte: que eles largassem aquilo e que orassem pelo lugar que eles estavam. Eles eram de onde? De Jerusalém. Foram levados para a Babilônia. E lá eles começaram a reclamar. E Deus usou o profeta Jeremias, que mandou uma carta para eles, falando que eles não reclamassem, mas que eles orassem pela cidade. Porque a partir do momento que ele começasse a orar por aquele lugar, começasse a abençoar as filhas, os filhos e dar para o casamento, eles seriam abençoados. Isso era uma coisa boa. Mas a pior, eles teriam que ficar 70 anos lá.
mas para que sejamos abençoados, tem que abençoar todos. E aqui está falando sobre isso. E aí falou que a partir do momento que ele começasse a orar, Deus ia dar a resposta. Quantas vezes nós somos tirados da nossa casa? Não tirado, arrancado e levado. Mas quando a doença chega, será que nós ficamos da mesma forma? Ou não? A gente vai ficar o quê? Desesperado. Quando a morte bate no nosso lar, como aquele livro fala, que quando a morte chegar, Deus tem que estar conosco. Nesse momento nós somos o quê? Exilados. Somos tirados. Mas nós temos que orar. Orar para que nesse momento, que quando for esse momento, quando as portas do serviço, do trabalho se fechar, como a irmã Arminda disse, que tinha se fechado a porta, mas ele foi buscar onde? Oração. A oração que fez abrir a porta. Então nós temos que interceder pelo nosso vizinho, temos que interceder pelo nosso pai, pelo nosso filho, como o irmão disse, que ele está orando para que Deus mude o coração, porque se mudar o coração dele, a família vai ser toda abençoada. Por quê? Quem tem facilidade de orar por quem maltrata? É difícil, não é? Orar por quem nos maltrata, por quem nos fala mal de nós, mas nós somos abençoados neste momento. Quando a gente ora, o Espírito Santo de Deus traz a bênção para nós. Lá no versículo 4, ele fala, assim diz o Senhor, Deus Israel, a todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Comecem a orar, comecem a edificar. Quantas pessoas que vão morar em um determinado lugar, quando chega lá, esse lugar aqui para mim não vale nada. Você gosta daí? De jeito nenhum. Se eu pudesse, eu estaria longe daqui. Mas Deus pede o quê? Para que você abençoe aquele lugar, que você também vai ser abençoado. Quando eu vim aqui para Araguaçu, no início eu não gostava, só abrindo aqui uma brechinha para falar desse testemunho meu. Eu não gostava daqui também. Eu vinha trabalhar, quando dava sexta-feira à noite, eu ficava contando os minutos para ir embora para Novo Planalto, para a casa da minha mãe. Lá não era nada melhor do que aqui. E aí um dia, Deus me mostrou que eu tinha que orar e gostar e abençoar daqui, porque era daqui que estava saindo o meu sustento, era daqui que estava saindo o meu trabalho. E eu comecei a mudar a minha oração. Hoje eu vejo as pessoas falando que não gostam de Araguaçu, que quer ir embora, e eu falo, Araguaçu é um lugar muito abençoado. Amém? Araguaçu é um lugar de muitas bênçãos. Vai sair um prefeito, vai entrar outro, que seja um bênção para a nossa cidade. Às vezes o que eu quero, naquele momento, vai ser bom, mas Deus não permite, porque não vai ser bom para o nosso lugar, o nosso país. É verdade, Amém? Jesus. Então que o Senhor venha falar mais no coração dos irmãos, que o Senhor venha completar essa palavra que eu deixei de falar. E eu convido os irmãos nessa hora para postar de pés, para nós estarmos orando, para nós estarmos intercedendo pela nossa cidade, pela nossa casa. Porque se eu pedir para Deus entrar na minha casa, como o hino foi cantado, eu sei que foi Deus que mandou, entra na minha casa, se abençoar a minha casa, vai abençoar a casa do meu vizinho. Se abençoar a casa do meu vizinho, vai abençoar a minha igreja. Amém? Senhor meu Deus, Pai amado, Senhor Jesus, nesta hora, eu peço, Senhor, que venha interceder, Senhor Jesus, pela nossa família, pelo nosso irmão, que venha interceder pela nossa igreja, Senhor Jesus. Deus, entre a providência, abençoa também os governantes, Senhor Jesus. Eu sei que este ano é um ano eleitoral, é um ano que vai ter, Senhor, troca de governantes. Que o Senhor não venha fazer a nossa vontade, mas venha fazer a vontade da nação, que venha fazer a vontade
Amém? Jesus. Graças a Deus. Amém, Jesus. Eu já vou estar retornando a oportunidade para a missionária Marilene, para ela estar falando